Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu procuro sempre estar na direção de Deus, na mensagem, para que assim Deus possa trazer o alimento necessário para a igreja local, no caso aqui a sede. Estava orando a Deus, pedindo a Deus uma mensagem. Às vezes nós estamos acostumados a ensinar. Pedir para os irmãos me ajudar a desligar esse ventilador, que ele é bem forte, né? E às vezes nós estamos acostumados a fazer uma mensagem, e nós fazemos a mensagem assim, um esboço no estralar de dedo. Agora, quando você vai orar a Deus pedindo uma mensagem, o negócio começa a estreitar mais, porque aí vai ser total direção de Deus. E hoje eu quero falar rapidamente sobre os crentes fofoqueiros. É a mensagem que Deus nos deu aqui essa noite. Quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo de número 9. Tiago capítulo 5, o versículo de número 9. Mas atenção, irmãos, não se confunda, tá? Quando uma liderança se reúne para resolver um problema, isso é comentar, isso é opinar, para trazer solução, isso não é fofoca. A fofoca ela é destruidora, com intenção maligna. A liderança tem que estar preparada para ouvir pepino, não é verdade? A liderança que não está preparada para escutar pepino, está perdido no ministério. Temos que ter essa estrutura para ouvir todo tipo de problema e trazer soluções. Essa é a diferença da fofoca que é destruidora. Quem achou o versículo 9, diga amém. Amém. Deixa eu ler aqui na minha versão, que diz assim, parecida. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eu vou contar até 3 para toda a igreja memorizar esse versículo e ler juntamente conosco no 3. 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus aqui essa noite. Meus irmãos, Tiago capítulo de número 5, na verdade é uma purificação para o leitor da Bíblia. Quando você vai lendo a Bíblia, você chega aqui, você percebe essa purificação trazendo santidade nos nossos lábios quando você vê o capítulo 5. Aqui o capítulo 5 ele vai ligar, se você observar, manter a Bíblia aberta, vai ligar vários assuntos aqui relacionados ao comportamento e à eternidade. Vai estar ligando uma coisa com a outra. Isso aqui é bem interessante. Tiago ele consegue desenvolver isso aqui com maestria sobre o comportamento e a eternidade. E ele chega aqui no versículo de número 9, que nós lemos, falando sobre queixar-se. Os irmãos sabem o que é queixar-se? Queixar-se significa uma reclamação. Queixar significa uma oposição por palavras. Queixar-se, além disso, também significa uma fofoca. Então, Tiago está falando sobre esse tipo de comportamento, que o final desse comportamento, no final do versículo, Tiago está dizendo para eles não fazerem isso, porque isso pode levá-los ao quê? A uma condenação. Agora veja, irmãos, esse tipo de comportamento leva a uma
condenação. Então veja, mas o Tiago ele já estava tratando esse assunto desde o capítulo de número 4. Se você observar, como hoje é um culto doutrinário, nós iremos ler alguns textos sagrados para a gente compreender bem, para trazer um esclarecimento. Desde do capítulo 4, se você observar, lá no versículo de número 11, ele vem tratando do mesmo assunto, dizendo assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. O 12, há um só legislador, um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então veja, ele já está tratando esse assunto da fala dos irmãos. Veja que ele não está falando isso aqui para os ímpios, ele está falando isso aqui para a igreja. Essa carta está sendo escrita para a igreja. Alguns da igreja, do meio da congregação, pode chegar aqui no final do versículo 9 do capítulo 5 que lemos, falando da condenação. Como é que pode? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então existe muitos que estão no ajuntamento da igreja que não estão mais em Cristo. Estão cantando nos grupos, mas não está mais em Cristo. Usa terno e gravata, mas não está mais em Cristo. Prega, mas não mais está em Cristo. Ensina, faz muitas coisas na igreja, mas está longe de Cristo. E muitos desses de dentro da igreja pode chegar à condenação. Veja como é sério, irmãos, esse texto doutrinário que Tiago traz para nós aqui. Mas de onde que vem essa guerra de fofocas, né? Como é que Tiago ele explica de onde que vem, de onde que surge essas fofocas? O capítulo 4, se você observar, volte lá no capítulo 4, ele explica de onde que surge essa guerra, fofocas, esse comportamento terrível. Veja, o versículo de número 1 diz assim: de onde vêm as guerras, de onde vêm as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Veja, irmãos, tem uma origem desse comportamento de alguns crentes falando mal uns dos outros. Existe uma origem desses que vão ser condenados no versículo aqui de número 9, queixando uns contra os outros. Essa origem vem da guerra dos próprios membros, não é membro da igreja, é membro do corpo seu mesmo. Veja, Paulo ele comenta a respeito dos membros também, que nós temos que tratar os membros de uma certa forma, para nós não errarmos mais. Em Colossenses, no capítulo de número 3, e o versículo de número 5, Paulo fala a seguinte maneira: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Só tem um jeito de mortificar os membros: jejuando, consagrando, lendo a palavra de Deus. Quando você mortifica os seus membros, você mortifica esse comportamento ruim de falar mal uns dos outros. Não sei se você está compreendendo, mas um crente fofoqueiro, ele não jejua há anos. Um crente que gosta de destruir a vida dos outros com fofoca, faz propagação da sua própria vida espiritual, mas na verdade é mentira. Irmãos, quem tem esse comportamento, falta o fruto do Espírito. E Tiago fala aqui no versículo de número 9, serão condenados. Agora, o capítulo 5, Tiago vai ligar esses assuntos com a eternidade. Isso aqui é bem importante. Veja o versículo de número 7. Nós temos que ter uma meta de paciência. E a meta de paciência, irmãos, não é só ter um momento de paciência. Alguém me fez mal agora, eu vou ter um momento de paciência. Ou talvez semana que vem, talvez alguém possa me fazer mal, falar uma coisa, e eu vou ter que ter paciência. Não é momentâneo.
Tiago fala que a paciência, veja aí a meta dela, até onde vai? Até a vinda do Senhor Jesus. Aguenta ter essa paciência aí, irmãos? Está escrito: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. E ele vai repetir no versículo de número 8, observe comigo, o mesmo assunto com as palavras. Diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele repete com outras palavras. Então, irmãos, quando falta paciência para nós, vamos ser sinceros, quando nós nos tornamos impacientes, nós entramos na carne, nós falamos coisas que não deve. Então, assim, a falta de paciência, ela tem um diagnóstico, ela tem um motivo. Por que que ocorre a falta de paciência? Por causa da irritação, por causa de desentendimentos, por causa do descontrole. Tudo isso aí vai gerar impaciência em você. E vai vir a consequência da falta da paciência. Qual que é a consequência? A consequência da falta de paciência é queixas, é reclamações e é fofoca, que é o assunto aqui que nós estamos tratando. Veja, irmãos, o versículo de número 9 é por isso que levanta essa questão da condenação. Mas existe aqui uma grande questão, para nós entendermos um pouco mais, esclarecer um pouco a palavra de Deus essa noite. Essa condenação que aparece aqui no versículo de número 9, ela é uma condenação no sentido perca de salvação, ou é algo momentâneo, é algo que Deus está julgando por aquele pecado específico? E aí, que tipo de condenação é essa aqui? É eterna? É perca de salvação? Ou Deus julgando algo momentâneo? Veja, irmãos, a resposta é ambas coisas. Ambas as coisas. Se você permanecer no erro, você pode chegar na condenação eterna. O julgamento já está em andamento. Permaneceu, enquanto você está vivo, Deus espera o arrependimento. Mas se você permanecer até a morte, você vai chegar com essa condenação na eternidade. E é por isso que ele vai repetir aqui o versículo de número 12, a palavra condenação. Aparece de novo no versículo de número 12, veja essa exposição, diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que o que, irmãos, de novo, ó, não caiais em o que? Condenação. Veja, irmãos, como que as palavras podem te condenar. Nós estamos aqui essa noite, eu creio que depois de orar um bom tempo, de joelho em pé, com as mãos levantadas, uma maneira adorando a Deus, buscando a Deus aqui o que Deus queria que essa noite, eu tenho certeza que essa palavra vem da parte de Deus, porque essa igreja, essa noite está precisando ouvir essa palavra. Deus não quer que você seja condenado por causa de fofoca. Muitos serão condenados por causa desse comportamento. Veja, irmãos, aqui o versículo de número 12 fala de uma dubiedade de palavras. O que é uma dubiedade de palavras? É uma pessoa que fala bem na frente, mas mal pelas costas. Pessoas que têm uma dubiedade de palavras. Então, nós temos que tomar cuidado, que Tiago fala que isso leva à condenação. Irmão Wagner, será que tem alguma solução para tudo isso? Tem. O versículo de número 16 mostra a solução. E a solução diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. Veja, pessoas nesse comportamento, Tiago vai tratar até com questões de doenças. As pessoas vão adoecendo. A solução é essa:
confessai, e o final diz assim, para que sareis, e a oração feita por um justo pode em muito em seus efeitos. Vamos mastigar mais um pouquinho aí, porque é a palavra que Deus tem para nós aqui essa noite. Irmão Wagner, você só fez a exposição de Tiago capítulo 5. Eu quero que você me mostre na Bíblia, irmão Wagner, se existe alguma lista de fofoqueiros na Bíblia Sagrada. Será que tem? Na Bíblia tem uma lista sim de fofoqueiros. Vamos ver aqui Números capítulo de número 12. Miriam, ela começou a fofocar, murmurar com seu irmão contra Moisés. Sabe por quê? Por causa do casamento de Moisés. Veja, irmãos, tem pessoas que são fofoqueiros e querem se meter até no seu casamento. Era para ter casado com outro ou com outra. Veja, isso aqui é fofoca. E Deus abomina a fofoca. Veja o versículo de número 12 do capítulo 12 de Números, que diz assim: e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Veja, começou a fofoca aqui, irmãos. Sabe o que Deus vai fazer com essa fofoca aqui? Deus vai destruir a fofoca. O versículo de número 6 até o versículo de número 10, Deus vai chamar os três para fora da tenda para conversar um pouquinho. Aí Deus vai dar uma lição para eles. O versículo 6 diz assim, e disse, agora é Deus falando, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele farei conhecer em sonhos e falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca com ele falo. Veja, irmãos, e não por figura, pois ele vê semelhante a semelhança do Senhor, pois que não tivesse temor de falar contra o meu servo e contra Moisés. Irmãos, hoje é uma noite de arrependimento para você. Você não está entendendo? Olha o que acontece, versículo 9. E a ira do Senhor acendeu contra eles. Versículo 10. Para encerrar essa história, a primeira lista dos fofoqueiros aqui. E a nuvem se desviou sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. O fofoqueiro, ele fica leproso. Trazendo para os dias de hoje, fica leproso espiritual. E é só Deus para arrancar essa sua lepra. E Deus só vai arrancar essa lepra quando você passar um zíper na sua boca. E parar de falar contra Moisés. E parar de falar do servo de Deus. Estão leprosos espiritualmente. Na segunda pessoa aqui, né? Na lista de fofoqueiros na Bíblia. 1 Samuel capítulo 21. Esse outro fofoqueiro foi terrível. O nome dele era Doeg, o edomita. Capítulo 21, sabe o que estava acontecendo aqui para contextualizar? Davi estava fugindo de Saul e ele estava com fome. E o motivo, assim, ele encontrou Aimeleque, o nome dele, Aimeleque. E Aimeleque falou, não tem um pão comum, só tem um pão sagrado. Capítulo 21, versículo de número 6. E Davi pediu esse pão mesmo. E Aimeleque fez o quê? Ele deu esse pão para ele. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia outro pão, senão pães da proposição. Porque se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Veja o versículo 7. Tinha alguém que estava olhando tudo isso aí, ó. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma fofoca, ele vai chegar até o Saul e vai falar tudinho o que aconteceu. Capítulo 22, vira a página da Bíblia aí, o versículo de número 9. Olha a fofoca de Doeg, ele viu tudo. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse, ao filho de Jessé, vir a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu o mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu.
fofoqueiro. Sabe o que vai acontecer? O versículo de número 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomeu e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Meus amados e queridos irmãos, a fofoca destrói um ministério inteiro. Está na hora de abandonar esse tipo de comportamento. Tiago disse que isso leva à condenação. Davi, ele meditando sobre o que Doeg fez, no Salmo de número 52, do versículo 2 a 4, ele está falando de Doeg por essa atitude. Ele fala assim: a tua língua intenta o mal, como a navalha afiada, traçando enganos. Tu ama mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Davi comentando sobre a atitude de Doeg. Essa noite, meus amados e queridos irmãos, está acontecendo uma purificação aqui essa noite pela palavra de Deus. Só que na lista de fofoqueiros, tem mais alguns aí, o tempo está passando. O capítulo 3 de Esté, o Amã, outro fofoqueiro. O versículo 8 diz assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer o rei, escreva-se que os matem. E aí por diante. Sabe o que vai acontecer com esse fofoqueiro? Capítulo 7 e o versículo de número 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Meus amados irmãos, veja o que acontece com os fofoqueiros. Ele bebe do próprio veneno dele ou dela. Abandone esse pecado hoje em nome de Jesus Cristo. Está impedindo as suas bênçãos espirituais. Está impedindo você ser batizado com o Espírito Santo. Está impedindo Deus abençoar o seu ministério. Está impedindo de Deus abençoar você profissionalmente. Isso aí é uma barreira que impede a bênção de Deus na sua vida. E na lista dos fofoqueiros, para a gente encerrar, tem mais um aí. Veja comigo a terceira carta de João, lá no finalzinho, lá perto do Apocalipse. Essa terceira carta de João, só tem um capítulo, então nós já falamos logo o versículo, né? Veja o versículo de número 9. Outro fofoqueiro chamado Diótrofes. Fofoqueiro Diótrofes. Terceira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse. O versículo de número 9 e o versículo de número 10 que diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrofes, que procura ter entre eles o primado, ele não nos recebe. Ele está impedindo. Por quê? Olha o que ele faz. Versículo 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. João está dizendo, se eu for lá nessa igreja, eu vou fazer essa igreja ficar sabendo tudo que Diótrefes está fazendo. Ele não nos recebe. Olha o que continua aqui dizendo. Obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos. E impede os que querem recebê-los. E os lança para fora da igreja. O fofoqueiro não quer ver ninguém unido, ele lança as pessoas para fora da igreja. Quando chega alguém novo na igreja, o fofoqueiro quer lançar fora. Quando o fofoqueiro vê que alguém tem capacidade, ele quer lançar fora da igreja. Mas hoje Deus está dando tempo para nós, porque Tiago ligou isso aqui lá no versículo 8 com a vinda do Senhor.
Se nós não abandonarmos esse pecado, vai acontecer o arrebatamento. E você pode ser bom em tudo, mas você vai ficar por causa da sua língua. E é a mensagem que Deus nos traz essa noite. E eu encerro aqui essa noite com um texto bíblico. Êxodo capítulo 23. E o versículo de número 1, para a gente estarmos encerrando. Veja o que diz o texto bíblico. E não admitirás falso rumor, ou falso testemunho, ou falatório, dependendo da sua tradução. E não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Você não vai falar e você não vai nem admitir. Meus irmãos, quando você perceber alguma fofoca em vosso meio, tenta dar um jeito de falar, vamos orar para ver se Deus melhora essa situação. A fofoca é destruidora. Ela quer ver o mal. Ela não procura a solução. Voltando no princípio, não procura uma solução entre os líderes e os responsáveis. Mas ela quer destruir, quer ver o mal. Quando é dito uma aula, isso aí é próprio do ser humano, está nos membros guerreando. Quando tem uma aula de história falando da reconstrução da Alemanha, ninguém quer saber. Mas quando fala do Hitler perseguindo os judeus, matando mais de 6 milhões e sangue para tudo quanto é lado, todo mundo fica de boca aberta, ouvindo aquela história, porque o ser humano quer ver as coisas ruins. Fica na frente de jornais o dia inteiro, querendo saber de notícias ruins. É próprio do ser humano, mas hoje Deus está nos convertendo, está convertendo a tribuna, está convertendo os irmãos, os jovens, as irmãs, os músicos, todos aqui, ninguém escapa dessa palavra que essa noite está havendo uma purificação. Eu espero que o arrebatamento da igreja, não sei se acontecer hoje, Jardim Pedreira pelo menos foi purificada pela palavra de Deus aqui essa noite. Quantos recebem essa palavra essa noite? Diga amém. Que Deus abençoe. Pastor Demétrios, Deus abençoe.